Olá, sou Thiago Almeida Silva, professor do Departamento de Química da Universidade Federal de Viçosa e vou falar um pouco sobre o nosso projeto nanomateriais sintetizados a partir de resíduos agroindustriais aplicados na preparação de novos sensores eletroquímicos, um projeto que foi financiado pelo FAPEMIG, pelo edital universal de 2021 sob o número do processo FAPEMIG APQ 008321. Então, o nosso projeto ele aparece no contexto nacional brasileiro, que é o contexto de termos, no nosso país, uma produção agroindustrial agrícola muito elevada. O Brasil é conhecido e tem como seu principal motor econômico a produção agropecuária, mas como consequência dessa elevada produção, esse destaque para o Brasil, nós temos a geração de toneladas anualmente de resíduos agroindustriais, que precisam receber alguma destinação adequada para minimizar os seus possíveis efeitos e impactos ambientais. Nesse sentido, nosso projeto aparece com o intuito de obter ou de trazer novos materiais ou aplicações oriundas do desenvolvimento de tecnologia a partir do reuso dos resíduos agroindustriais. Especificamente, então, dentro dos novos nanomateriais e aplicações, a partir do processamento de resíduos agroindustriais, nosso foco foi o desenvolvimento de sensores eletroquímicos. Os biosensores eletroquímicos são sistemas de análise, por exemplo, usados no glicosímetro. O glicosímetro é um exemplo de um biosensor eletroquímico que possui um eletrodo modificado para reconhecer por um processo eletroquímico a presença de glicose no sangue. E esse processamento de sinal pode ser feito de diferentes formas, por técnicas, portanto, eletroquímicas. O objetivo desse projeto, portanto, foi desenvolver eletrodos como esse, usado para determinação de glicose no glicosímetro, usando materiais, portanto, que foram obtidos a partir de resíduos agroindustriais. Nesse sentido, um primeiro trabalho, uma linha de pesquisa que foi desenvolvida foi a síntese ou obtenção de hidrocarvão, que é um material de carbono, a partir do processamento do bagaço de malte. O resíduo de bagaço de malte, que é um resíduo agroindustrial da indústria cervejeira. E nós aplicamos este material para a modificação de um eletrodo visando a determinação de chumbo. Esse é um trabalho que foi divulgado cientificamente também no periódico Eletroanálise sobre essa referência. Então, falando um pouquinho dessa aplicação desenvolvida, a maneira de processamento da biomassa de resíduo de bagaço de malte foi por um método unipote, chamado de carbonização hidrotérmica. Nessa carbonização, a gente pega uma quantidade de bagaço de malte e junta com um ativador químico, nesse caso é o ácido fosfórico, e leva isso para um reator, uma autoclave mantida por 14 horas a 150 graus Celsius. Após esse tempo, essa temperatura, a gente vai ter a conversão do resíduo em um material de carbono chamado hidrocarvão, especialmente aqui trabalhado nesse projeto. Esse material foi caracterizado por diferentes técnicas e usado na preparação de um eletrodo de pasta de carbono, que consiste na junção de óleo mineral e grafite mais uma porcentagem do nosso material, que é o hidrocarvão. Isso é macerado, homogeneizado e usado na confecção de um eletrodo. A gente tem vários resultados interessantes desse trabalho e eu destaco os principais da aplicação. Então, aqui nós temos resultados típicos de voltametria para o chumbo, então um pico aqui relativo à presença desse metal em água, e a gente consegue observar que esse sinal, aqui na linha preenchida, na presença esse sinal para o eletrodo modificado com hidrocarvão foi intensificado em torno de 40%, o que é um resultado bastante interessante visando a quantificação deste composto, desse íon metálico, que é o chumbo 2, em águas. Então, explorando esse resultado positivo, nós aplicamos o eletrodo modificado com hidrocarvão na determinação de chumbo. Aqui nós temos o resultado de voltametria, mas agora em diferentes concentrações do analito. Nós tivemos faixa de trabalho e sensibilidade aqui colocados, na faixa de micromol por litro e limite de detecção na ordem de nanomol por litro, que atende a resolução CONAMA 430 de 2011, uma resolução nacional para determinação de chumbo em água. Se estabelece o valor máximo permitido de 2,41 micromol por litro. Então, nós aplicamos essa tecnologia, esse eletrodo desenvolvido com material obtido de resíduo industrial na quantificação de chumbo 2 em diferentes amostras, em água de torneira, de rio, e o nosso próprio eletrodo suporte obtendo recuperações próximas de 100%, que mostra a eficiência do
do eletrodo proposto. Também foi um foco do nosso projeto desenvolver eletrodos impressos, que são eletrodos mais baratos, mais versáteis, que podem ser levados em loco, usando materiais alternativos. Nesse caso, a gente desenvolveu um eletrodo de carbono impresso, baseado em carbon black, um material de extremo baixo custo, contendo uma porcentagem de grafeno. E esse aqui é o dispositivo desenvolvido e nós aplicamos isso para a determinação de bisfenol A em amostras de alimentos, especificamente amostra de água e água de conserva de milho. Aqui é um sinal também voltamento para o bisfenol A, o bisfenol que é um interferente endócrino e era também um foco do nosso projeto de determinação de analites de interesse ambiental. Esse é um trabalho que se encontra sob avaliação no periódico Microquímica Acta. Então, nesses projetos, a gente teve a condição de obter novos sensores eletroquímicos, obtidos a partir de resíduos agroindustriais e também alternativos materiais de baixo custo. Todos os nossos resultados, então, encontram-se publicados e também a gente tem se dedicado à divulgação para o público externo, a nossa universidade, nossos resultados. Então, deixo aqui o nosso Instagram do LAPEN, o Laboratório de Pesquisa em Eletroanalítica e Nanomateriais, onde foi desenvolvida essa pesquisa. Deixo o meu muito obrigado à FAPEMIG pelo financiamento desse projeto, que permitiu desenvolver todo esse trabalho, brevemente resumido, e também estruturar melhor o nosso grupo de pesquisa recém-criado. E deixo aqui o meu contato para os interessados em parcerias e interessados em aplicar o nosso trabalho. Então, meu e-mail e o meu endereço aqui na Universidade Federal de Viçosa, Departamento de Química. Muito obrigado.